Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 17. Juízes, capítulo 17. Eu vou começar uma série de pregações, começando por essa, óbvio que sempre que eu tiver as oportunidades, chamada série Faça o Contrário. Ou seja, tudo que vai ser mencionado, você vai fazer o contrário do que o personagem bíblico vai estar fazendo. Porque é uma série baseada em aprender com os erros dos outros. Eis a razão pela qual escolhi esse capítulo para começar. Juízes 17 em diante, você já está no fim do livro de Juízes, só tem coisa ruim. Embora desde o capítulo 1 do livro nós vemos o povo de Israel piorando cada vez mais. Mas o 17 em diante, inclusive são capítulos pouco pregados, de tão tenso que é a situação, que praticamente, raramente você vê sermões baseados nesses capítulos. Justamente porque você procura uma coisa boa e não acha. A vida do povo está tão desregulada que não tem o que tirar de bom, a não ser aprender com os erros do que é apresentado, e esse é o propósito das Escrituras quando nos relatam situações como essas. E o capítulo 17 traz para nós lições importantes para a família. Então, antes de prosseguir, eu quero orar ao Senhor mais uma vez. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, por esses momentos que o Senhor nos concede aqui. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por esse dia, pedimos que abençoe, ó Deus, as famílias e esse mês, e que possamos, ó Deus, manter nos corações aquilo que nós já temos ouvido até agora. Clamamos ao Senhor para que fortaleça as famílias da Tua igreja e as direcione, ó Deus, pela Tua palavra. Que possamos cada vez mais crescer na graça e conhecimento do Senhor e sermos famílias guiadas pela fé. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 ao 6, e aqui nós temos um exemplo de um lar fracassado. E aí diz assim o verso 1: Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: Os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Então lhe disse a mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: De minha mãe dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Aqui nós temos um exemplo de um lar fracassado. E aqui nós temos lições importantes para aprendermos com os erros. Só de início, Mica é alguém que tem um nome bonito, mas uma vida feia, o que é bem contraditório e bem irônico também. Acredito até que seja o intento do autor bíblico. Então o nome dele quer dizer quem é como Javé, quem é como o Senhor. É um nome que exalta Deus e que coloca Deus acima de tudo e todos, porém a vida do indivíduo é completamente distante daquilo que o seu nome quer dizer. Sabemos que na Bíblia os nomes eles não são escolhidos por acaso. Não é como hoje, que a gente às vezes vê o nome de um artista famoso e já coloca no filho. Naquela época os nomes eram dados com significado, trazendo
invocando uma espécie de bênção sobre a pessoa, uma característica da pessoa, e por isso que o nome dos personagens falam também muito sobre eles, e nós vemos a direção de Deus nas suas vidas. Então, olhando aí para a vida de Mica, você vai ver que ele já começa roubando a própria mãe. É um homem de um caráter fraco, um homem vazio, um homem limitado, um homem, vamos dizer assim, quase que inutilizado para o bem, para a glória de Deus. Infelizmente só faz o que é errado. Por isso que esses versos são tão tristes quando nós lemos e vemos a situação do povo, e mais triste ainda é constatar que quando olhamos o nosso tempo, no pleno século 21, muitos lares também são marcados por essas mesmas tragédias aqui. Então a primeira coisa que nós vamos ver nessa família de Mica aqui, e é um sinal de um lar fracassado, é que é uma família onde se fala, mas não se vive. Você vai perceber que a mãe dele fala do Senhor, né? Ela vai falar, bendito do Senhor seja o meu filho, no verso 2. Ela vai dizer no verso 3 que o dinheiro era dedicado ao Senhor, só que só da boca para fora. Falava em Deus e tudo mais, porém os corações estavam longe de Deus. O povo havia se corrompido a tal ponto que não adorava a Deus como deveria, e nós vamos vendo esse povo aqui que fala, mas não vive. Em Juízes nós temos vários exemplos de pessoas assim. Falavam do Senhor, aquela coisa toda, mas a vida estava longe e adoravam a Deus apenas em palavras. A primeira marca de um lar fracassado é quando Deus não é adorado verdadeiramente, é quando não se tem uma vida. Isso é muito triste. Às vezes nós vamos ver pessoas muito preocupadas com as reputações das famílias, o que os vizinhos vão pensar de nós, né, e tal, e coisas do tipo, mas às vezes não vemos pessoas preocupadas. E o que Deus vai pensar de nós? Que é o mais importante. E é a pergunta primeira que nós sempre devemos fazer. O que Deus vai pensar de mim? O que Deus vai pensar da minha família? O que Deus vai pensar a respeito das minhas ações, de como eu tenho vivido? Essa deve ser a pergunta correta, mas hoje nós vemos muitas pessoas preocupadas com a reputação, o que vão pensar da gente, e às vezes tentam forçar e trabalhar cada vez mais uma vida de aparências, inclusive no contexto de família, né, no sentido de tentar camuflar várias coisas e mostrar uma coisa que não é, ou um esforço muito grande em transparecer algo que não é vivido no dia a dia, que acaba trazendo mais dor, mais frieza, mais pecado, e de fato é um pecado porque é a tentação do tempo todo de querer agradar os outros ou de querer transparecer aquilo que não se é. E é muito triste porque quando se fala e não se vive, você não tem exemplos, né? São filhos que vão olhar para os pais e não vão ver exemplos de pessoas que temem ao Senhor. Essa semana eu li muita coisa dos puritanos sobre família e são coisas fantásticas, obviamente. O que chama atenção não são eles em si, mas a paixão deles pelas Escrituras e em colocar tudo debaixo da Escritura, e a maneira como eles olhavam para a família, um conceito bem elevado, um padrão muito alto. Eles mesmos reconheciam isso, que era somente pela graça que era possível de se viver, e eles se esforçavam ao máximo de não só ensinar os filhos, mas também dar exemplo para os filhos, porque como eu já falei aqui, muitas vezes as mães chegam, pastor, ore pelo meu filho. Mas você tem que lembrar que não vai adiantar só eu orar para o seu filho se você não dá exemplo. E obviamente que a responsabilidade dos lares, que os pais são cristãos, é maior do que os lares mistos, que vão ter as suas dificuldades particulares. Mas aqueles, principalmente os lares onde o pai e a mãe são cristãos, né, e tudo mais, a responsabilidade é maior. De buscar viver isso, de buscar ser exemplo, de não ficar apenas nas palavras, mas viver aquilo que é falado, porque os filhos aprendem muito com o exemplo dos pais. Isso é um fato irrefutável e todos sabemos disso, porque se seu filho não vê em você aquilo que você fala, aquilo que você ensina, as repreensões, os conselhos vão por água abaixo. Não funciona mesmo, e é um desastre. Então acaba levando ao fracasso e acaba levando a um mau entendimento com Deus. Então você vê que ironia é um homem como Mica, cujo nome exalta Deus, quem é como o Senhor, né? Quem é como Javé, porém ele é aquele que vai adorar outros deuses e que vai colocar outros deuses juntos com o Senhor e fracassa miseravelmente na sua vida. Então uma das primeiras coisas que nós vemos aqui nessa família
é que ali se falava em Deus, mas se adorava apenas de palavras. Não havia vida verdadeira, não havia quebrantamento, não havia piedade, não tinha exemplo. Era tudo da boca para fora. E aí nós vemos que Mica rouba a mãe dele, um valor considerável, 1.100 ciclos de prata. É muito dinheiro, é uma fortuna. Praticamente dava para você viver a vida inteira em Israel com o valor aqui que ele roubou da mãe. Talvez a mãe tivesse adquirido essas riquezas, não sei, trabalhando em algum outro meio, foi juntando, e o filho vai roubar a própria mãe. E aí nós vamos vendo a segunda marca desse lar fracassado, que é um lar onde o pecado corre solto. E por que a gente vê isso? Olha o verso 2 aí. O qual disse a sua mãe, o Mica falou para a mãe, os 1.100 ciclos de prata, ele está confessando o roubo, que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e que também me falaste. Você vai perceber aí que ele devolve o dinheiro para a mãe, porque a mãe lançou uma maldição. E no Oriente Antigo, eles levavam muito a sério isso. Se alguém lançasse uma maldição, o cara ficava com medo de ser amaldiçoado pelos deuses ou por Deus, e aí ele acabava voltando atrás na sua ação. Então a mãe já estava amaldiçoando aí o tempo todo, Mica ficou com medo, e aí ele corre para devolver o dinheiro para a mãe, e você vai ver que no fim do verso 2, então lhe disse a mãe, bendito do Senhor seja meu filho. Presta atenção que a mãe perdoou rápido demais. Não é que não se deva perdoar, mas foi muito rápido. Não deu tempo de examinar o próprio coração. Não deu tempo de deixar claro para Mica que o que ele fez foi extremamente errado e era um pecado. E isso acontece muito. O perdão sincero, o arrependimento sincero, ele vem depois de um autoexame, de perceber que o que fez foi errado. Não é só chegar, me perdoe, mas se a pessoa às vezes não demonstra arrependimento, às vezes pode ser até fingimento. Então é necessário que a gente pense, porque o pecado ele tem que ser confrontado. No nosso contexto de família, tanto marido e mulher, pais e filhos, irmão com irmão, né? Pecado é uma coisa que nós não podemos deixar passar. Nós não podemos brincar, porque se deixar, ele vai cada vez mais aumentando, cada vez mais piorando e cada vez mais trazendo morte. Porque Tiago vai dizer que o pecado, quando é gerado, ele traz à luz a morte. E é o que está acontecendo. Então a mãe de Mica simplesmente não deu bronca, não o repreendeu, não o confrontou, não chamou que ele examinasse o próprio coração, e aí ela já profere a bênção. O que acontecia nessa época? Quem lançava a maldição, para quebrar a maldição lançada, proferia uma bênção e tinha que vir da mesma pessoa que lançou a maldição. Obviamente que havia muita superstição. É claro que aqui há uma ignorância tremenda com relação às coisas de Deus, e você não vê arrependimento verdadeiro na vida desse homem. Então ele roubou, ele cometeu algo muito sério, e a mãe dele passou a mão pela cabeça. E um dos grandes dramas da nossa época, e isso tem afetado todas as áreas e instituições, e até os psicólogos e psiquiatras não cristãos também falam a mesma coisa. Uma geração extremamente mimada, que não gosta de ouvir não gosta de ser confrontada, não gosta de ser criticada, e que os pais passam a mão na cabeça o tempo todo. Então, quando a gente passa a mão na cabeça do outro com relação ao pecado, você está colaborando, você está influenciando e incentivando até, porque quando não se percebe que o que fez foi errado, fica por isso mesmo. Nós já vivemos em um país que é marcado pela impunidade, que nos revolta todos os dias na televisão com relação à política. Talvez muitos de nós, quando assistem, fiquem revoltados. Nossa, olha só como eles são, deixam passar tudo. Mas tem muitos pais que fazem do mesmo jeito. E isso não só com relação aos filhos, mas até cônjuges, né? Marido e mulher. E eu me lembro agora também dos puritanos, eles falam que o casamento tem um dos papéis, é a santidade dos dois. O marido ajuda na santidade da esposa e a esposa ajuda na santidade do marido. E para esse crescimento mútuo é necessário muitas vezes a confrontação. O amor verdadeiro não é aquele que passa a mão pela cabeça. Inclusive o exemplo maior de amor, que é o de Deus, Deus não passou a mão na cabeça de ninguém. Deus deixa claro para nós que o pecado é algo grave. E lá em Isaías nós vamos lembrar que é o que faz separação entre o povo de Deus e eles são os pecados do povo.
E é por isso que tem que ser confrontado, é por isso que o arrependimento verdadeiro, ele vem depois de um quebrantamento e um reconhecimento de que se pecou, de que fez o que era errado. Por isso que quando se fala em arrependimento, exemplo de arrependimento verdadeiro nas Escrituras, a gente lembra logo de Davi, especialmente no Salmo 51, que é quando ele diz, olha, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Pecado não é brincadeira, o que é errado é errado. Isso tem que ficar claro para as crianças, claro para os adultos, claro nas famílias, porque se o pecado corre solto e a gente vai deixando, ou vai passando a mão pela cabeça, ou vai fingindo que não vê, ele vai cada vez mais se enraizando e dando frutos amargos, que muitas vezes são irreversíveis na vida de uma família. Quando vê, o filho já foi por outros caminhos, já bagunçou tudo, as mágoas se juntam a um ponto que fica insuportável, e tudo vai se destruindo, porque o pecado ele só traz morte, ele não gera felicidade, ele é enganoso. Então, nesse lá de Mica, nós vemos que é um povo que fala e não vive, e é um povo que deixa o pecado correndo solto, né? Porque o cara rouba a mãe, e a mãe, ao invés de repreendê-lo e deixar claro, não, simplesmente ela desfaz logo, perdoou logo, meu dinheiro apareceu, então deixa quieto, o importante é que a grana está aqui. E aí a gente entra no outro ponto de um lar fracassado, as prioridades elas são invertidas. Olha aí a continuidade do texto. Depois que ele devolve o dinheiro, aí vem o verso 3. Assim, restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse, de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. E aí o verso 4 diz, porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. Presta atenção num detalhe, ela fala no verso 3 que esse dinheiro era dedicado ao Senhor. E no verso 4, só 200 ciclos de prata foram dedicados, ou seja, 1/5 do valor é que foi restituído. Então, assim, a gente fica pensando, mas como assim? E óbvio que a adoração estava errada, porque você percebe que ela fala ao Senhor e manda fazer uma imagem. A lei de Deus proíbe que se faça imagens. De Deus ou de qualquer coisa, Deus é incomparável, Ele é aquele que não podemos colocar nada em pé de igualdade com Ele, mas aqui pelo fato deles estarem, vamos dizer, desandados espiritualmente, acabava misturando a adoração do Senhor. E o que é que acontece? Mesmo assim dá para ver os intentos do coração. Então só 1/5 do valor é restituído. Isso mostra que as prioridades desse lar estão invertidas. Naquela época, quando você dedicava uma oferta ao Senhor, aquilo era sagrado. Não podia tocar, era totalmente voltado. Mesmo no caso dela, adorando erradamente, ela deveria ter dado os 1.100 ciclos que ela disse que estava dedicada para o Senhor. Talvez ela exagerou, né? As mães, muitas mães às vezes têm o hábito do exagero. É igual quando você pede a mãe para acordar cedo, né? 6 horas da manhã, sua mãe lhe acorda 5 dizendo que é 10, você já acorda assustado naquela tensão, né? Então, acontece às vezes isso. Talvez ela estivesse exagerando para o dinheiro aparecer logo. Meu filho, esse dinheiro eu dediquei ao Senhor, e o dinheiro sumiu e tal, talvez tenha sido por isso. Mas mesmo assim, né, tal mãe, tal filho, ou tal pai, tal filho. Porque o Mica roubou ela, e ela de uma certa forma está roubando ao Senhor. Porque se ela disse que dedicou aquilo a Deus, ela deveria dedicar totalmente a Deus. Mas não, apenas 1/5 daquilo é entregue a Deus. E hoje nós vivemos um contexto que as famílias são muito marcadas pelo materialismo, né? Então isso é muito triste. Eu sempre comento na juventude, lembrando de um professor meu, é muito estranho quando nós vemos os jovens da igreja tendo os mesmos sonhos que os jovens que não são da igreja. Se você pega uma turma de 200 jovens e mistura quem é de igreja e quem não é, e você sai perguntando quais são os seus planos e projetos de vida, 99% vão dizer a mesma coisa. Casar, ter um bom emprego, um carro, uma casa boa e pronto. Resumiu tudo aí. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Casar é uma coisa boa, trabalhar é uma coisa boa, ter as nossas coisas, principalmente fruto do trabalho honesto, é uma coisa muito boa. Porém, hoje as prioridades se inverteram.
E hoje nós vemos um grupo de pais que estão preocupados com tudo dos filhos, menos com as suas vidas espirituais. E isso não só a questão de filhos, mas da própria família, e tudo gira em torno da grana, tudo gira em torno de aumentar o patrimônio, tudo gira em torno disso, e Deus fica em último lugar. Então Deus nos criou para que nós vivêssemos na seguinte ordem: primeiro Deus, depois o próximo e por último nós mesmos. Só que com o pecado a gente inverteu essa ordem e colocamos primeiro nós, depois o próximo, se eu conseguir alguma vantagem em cima dele, e por último Deus. E é assim que o pecado inverte a ordem da vida, de viver para a glória de Deus, e nós vemos isso na vida das pessoas, muitas vezes podemos ver isso nas nossas próprias vidas. Então citei o exemplo dos jovens, porque se vê muito isso. É muito estranho que os jovens têm os mesmos anseios e os mesmos planos. Se os pais se preocupassem com a vida espiritual dos filhos, como se preocupam com o boletim da escola, nós teríamos muitas mudanças. Talvez tenha pai aqui que vai, sei lá, fazer um show, o boletim está com nota vermelha, e aquele discurso que a gente já sabe, eu pago escola cara, aquele negócio, beleza, tem que ter a responsabilidade, mas nós não vemos a mesma preocupação com a vida espiritual. Com, por exemplo, a lição da EBD. Eu me lembro que o pastor Alauli perguntou na classe com os homens quantos pais tinham o hábito de olhar se os filhos fizeram ou leram a revista da Escola Bíblica Dominical. Eu não vi muitas mãos levantadas, lamentavelmente. Então isso mostra que as prioridades estão invertidas. Estão invertidas tanto quanto estavam aqui também na casa de Mica, e hoje todo mundo só pensa nisso. E aí muitas vezes você tem um sucesso profissional, mas um fracasso espiritual. E é lamentável, e é o que nós mais vemos. Então não é que você não vai incentivar seu filho a crescer, se desenvolver e ser uma pessoa útil para a sociedade, principalmente por a questão da educação, mas o principal é Deus. O principal é Deus. E me chama a atenção a maneira como os puritanos faziam também. Vou citar eles várias vezes, porque não tem como não citar. É impressionante, eles tinham um alto nível educacional, mas o lema deles era criar filhos para Deus. E na verdade esse tem que ser o nosso lema, a nossa vida. Casamento é só a questão de ser feliz? Não, tem que ser para Deus. Tudo tem que girar em torno de Deus, tudo tem que ser consagrado a Deus, especialmente os filhos. E isso era uma visão muito interessante, porque eles diziam, olha, é muito importante o treinamento intelectual dos nossos filhos. Inclusive, tinha gênios no meio dos puritanos. Tinham jovens que iam para a universidade com 15 anos de idade e eram melhores do que todos os outros estudantes. Você lê a biografia de muitos deles, é algo fantástico. O carinha com 11 anos já sabe grego, lê o Novo Testamento em grego. Era assim que eram muitos dos filhos dos puritanos, e às vezes ensinados pelos próprios pais. Chamava muita atenção. Teve uma época que eles foram perseguidos e não podiam estudar nas universidades famosas por questão religiosa, mas mesmo assim eles se instruíam, e muitos deles tinham um nível intelectual muito alto e eram hábeis pregadores da palavra. Então, hoje raramente você vai ver pais incentivando os filhos, por exemplo, a serem missionários, no sentido até de ir, de se doar, de ir em alguma obra, de fazer alguma outra questão ligada a missões. Você vai ver poucos pais incentivando os filhos, por exemplo, ao ministério. É sempre uma coisa assim, assustadora, E sempre coloca na cabeça dos filhos, meu filho, você tem que crescer, estudar, ficar rico. Alguns ainda dizem, para sustentar sua mãe e seu pai, me pagar tudo que eu gastei com você no decorrer da vida. Pensamento totalmente materialista. É lamentável e tem fracassado muitas vidas e tem trazido muitos problemas, porque nenhum sucesso profissional compensa o fracasso espiritual. Não tem como se comparar, e nós também vivemos uma era onde essas prioridades estão invertidas. Deus tem ficado em último lugar e o dinheiro tem se tornado um ídolo poderoso e terrível dentro dos nossos lares. Isso tem trazido muita miséria, infelizmente. E o último ponto de um lar fracassado, que nós vemos aí também nos versos que nós lemos, a partir do versículo 5, é a ignorância bíblica reina. Ou seja, um lar fracassado, você tem uma ignorância bíblica, Deus não é o centro dele, é um desastre. Verso 5 diz, e assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Aqui é o famoso Deus à moda da casa.
né? Porque cada um fazia o que queria. O verso 6 vai lembrar toda a situação. Quando você vê o lá de Mica, ele é vamos dizer, uma amostra da decadência do povo de Israel, espiritualmente falando. Deus não era mais o centro ali, a adoração ao Senhor estava contaminada com várias outras coisas, e cada um queria fazer do jeito que queria, e esse Mica, inclusive, ele vai criar um próprio sistema de adoração na sua casa. Ele não podia ordenar um sacerdote, a estola sacerdotal era só para aqueles que vinham da linhagem da tribo de Levi. É completamente ilegal e um pecado diante de Deus. Pior ainda, fez ídolos do lar, consagra o filho e tem um sacerdote particular. Então a adoração a Deus é pervertida. Deus não é o centro real dessa adoração, não é a glória de Deus, e isso é muito lamentável. Então, como nós vimos, um lar fracassado é um lugar onde se fala, mas não se vive, é um lugar onde o pecado corre solto, é um lugar onde as prioridades estão invertidas, e óbvio que a base dessa miséria toda é principalmente espiritual. O centro é Deus. E uma das palavras que nós mais ouvimos até agora, nesse mês da família, é a importância do culto nos lares. É a importância de se trabalhar a palavra o tempo todo, porque às vezes tem pessoas que só entregam a Deus o domingo, e o resto da semana vive-se como quer. E mais uma vez eu vou citar os puritanos, né? Porque eles tinham o hábito de treinarem os filhos durante toda a semana, e era sagrado o momento do culto, né? Dirigido pelo pai, às vezes acontecia 2 vezes no dia, e não era aquela coisa assim, era de sentar e ler a Bíblia junto, de incentivar o filho a ler a palavra, de conhecer a palavra, as doutrinas de Deus, e dizer, olha, a gente tem que inculcar na cabeça dos nossos filhos, quando eles já começarem a falar, e já tem que começar. E eles eram bem práticos nisso, e trabalhavam os catecismos, e ensinavam as crianças, ensinavam também as esposas, isso chama atenção. Então, tipo, tinha um sermão de domingo. Não era só ir na igreja, ir embora, e ir na pizzaria e esquecer tudo que foi ouvido. Não, eles iam anotar o sermão, ele ia perguntar à família o que é que ouviram, o que é que entenderam do que foi pregado. A gente faz aqui, às vezes, nessa terça-feira, vocês recebem aquele questionáriozinho, você pode usar aquilo como modelo para fazer, não só nas terças, mas sempre. Isso é muito útil, ajuda a memorizar e lembrar coisas importantes, porque às vezes não dá tempo. Então o que é que os puritanos faziam? Assistiam o culto, eles anotavam a pregação, chegavam em casa, perguntavam à esposa o que é que se entendeu, perguntavam aos filhos o que é que eles entenderam, discutia sobre aquilo, orava a respeito daquilo, sondava os próprios corações. A Bíblia fazia parte da vida deles, não para ficar em cima da estante, aberta num salmo, mas era para ser memorizada, vivida, ensinada o tempo todo. Então eles levavam isso muito a sério. E aí então, é o que nós não vemos aqui, porque embora fosse um povo que sabia do Senhor e tudo mais, e das histórias, mas era um povo absolutamente ignorante com relação à lei de Deus, fazendo tudo o que era errado. Então os cultos, tanto os cultos no lar quanto na igreja, devem ser orientados biblicamente, e os pais devem orientar os filhos, e aqui nós vemos exemplo de pais que acabam encaminhando os filhos para a perdição. Então, se os lares são afetados, a igreja é afetada e a sociedade é afetada. A ideia de família, de crescimento, em uma graça de Deus, é justamente fortalecer pessoas, criar pessoas e torná-las úteis para a glória de Deus na sociedade. Esse era o lema deles, e esse tem que ser o nosso lema, e nós devemos centralizar os nossos lares no Senhor, porque senão nós vamos pelo mesmo caminho que nós vemos na casa desse cidadão aqui chamado Mica. Tudo ia de mal a pior, e quando você olhava para a casa dele e olhava a sociedade na época, estava tudo desandado, porque o lar é sempre uma amostra. Se você estuda a situação das famílias, você vai entender por que nosso país está do jeito que está. Você vai entender por que muitos problemas na igreja estão do jeito que estão. E isso é lamentável. Então, a gente precisa investir pesado na questão da família. A gente precisa investir pesado na questão do ensino, da pregação e principalmente nas famílias. E aqui, mais uma vez, eu vou lembrar dos puritanos. Para eles, o lar era uma mini igreja. E é importante que a gente pense assim: culto é o tempo todo, faz parte da nossa vida e nos chama a responsabilidade de vivermos para a glória de Deus o tempo todo. É claro que o padrão é alto, tem que ser alto, porque senão a gente relaxa. É óbvio que, às vezes vão ter as dificuldades, as limitações, mas nada disso tem que ser um empecilho para que a gente cumpra aquilo que tem que ser básico da vida cristã.
E nós temos visto muitos desastres, muitos problemas, e muitas vezes a gente percebe a dificuldade que é, porque não adianta só a gente pregar aqui, você vem 40 minutos, a 1 hora, ou vem para a EBD, mas se você não continua lendo, se você não continua meditando nas Escrituras, na sua casa, e também não chama a sua família para isso, vai ficar muito difícil. E muitas igrejas têm morrido, muitas igrejas têm se acabado pelo mundo afora, porque as pessoas, as gerações vão piorando. É igual na época de Juízes, morreu a primeira geração dos pais, todo mundo esquecia quem era o Senhor e voltava a fazer tudo errado. Então, para a gente não correr esse risco, nós devemos investir. E óbvio que a gente está num mês específico para falar de família, mas isso tem que ser o tempo todo na nossa vida. É como se fosse um mês para lembrar o que tem que ser o ano inteiro, os 365 dias. E todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus, dentro das nossas famílias, de influenciarmos e vivermos para a glória do Senhor. E obviamente, né, que o remédio para tudo isso, toda essa catástrofe que a gente vê do lado de Mica, e que talvez sua casa possa caminhar por esse lado, mas a esperança, é claro, em Cristo, né? Tudo que nós não somos, o Senhor Jesus Cristo é, e Ele sendo o centro, tudo muda. Lembro-me de quando Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós também devemos ter o mesmo lema nas nossas casas, de podermos até dizer a mesma coisa aos nossos filhos: sejam meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Paulo não buscava a glória para si, mas ele dizia: o que tem de bom em mim, o que vocês têm de imitar em mim, é aquilo que eu tenho imitado e tenho aprendido de Cristo. E nós também devemos ter isso com muita força para nós. Então, óbvio que a responsabilidade é grande, viver é difícil, dá trabalho, não tem para onde correr. Nesse mundo aqui não tem como sentar e cruzar os braços, pronto, acabou. Não, nós ainda estamos em meio a uma batalha, a uma guerra. E óbvio, né, a responsabilidade também dos cabeças das famílias, principalmente os homens cristãos, é grande nesse fator, de direcionar a família, de incentivar a família, de centralizar a família em torno de Deus, e isso deve ser feito continuamente, né? Não só de vez em quando, porque senão seu lar vai fracassar do mesmo jeito que o de Mica fracassou. Senão as coisas não vão dar certo, não vai funcionar e não vai adiantar. E aí você tem que lembrar que você tem que ser exemplo, você tem que disciplinar, você tem que direcionar na palavra e você tem que colocar as coisas principais em primeiro lugar, que é Deus. Ou seja, fazer tudo o contrário daquilo que nós vimos na família de Mica e na vida de Mica. Por isso que eu falei, esse primeiro sermão da série, faça o contrário, é assim: você vai ver o cara fazendo tudo errado, você vai fazer completamente o oposto. É como se fosse a psicologia reversa, né? Não faça o que ele faz. Então, porque senão nós vamos pelo mesmo caminho, meus irmãos. Parece até uma coisa muito distante de nós, mas infelizmente não é. E nós precisamos da graça de Deus, pedir a Deus graça, sabedoria, força, nos empenharmos, porque vai ser difícil mesmo. Vai dar trabalho, nem todo dia vai ter ânimo, vem o cansaço, vem as responsabilidades, tudo vai juntar. Mas a vida é dura mesmo. Nós só vamos ter descanso mesmo no dia final, e esse dia não chegou. Até lá é trabalho. Até lá o pecado, o diabo e o mundo, eles não descansam, não param, e nós ainda não estamos seguros na terra prometida. Nós estamos caminhando para lá também, e nós precisamos da graça de Deus nesse caminho e fortalecer os nossos lares. Sem dúvida é uma das armas mais poderosas que nós temos contra todo o engano que temos visto, contra todas as heresias que têm entrado nas igrejas e vários problemas que nós poderíamos ter evitado se tivéssemos ouvido as coisas básicas das Escrituras. Tem um livro, ele não é um livro cristão, o título dele é O Poder do Óbvio. E nós, na vida cristã, devemos trazer a mesma coisa, coisas que são óbvias, são básicas, vocês já estão talvez acostumados a ouvir, mas tem que ser relembrado constantemente. É básico isso, né? O culto familiar, reunir com a família, incentivar os filhos, é fazer o culto entre marido e mulher, enfim, se for você só que seja, mas tem que buscar centralizar e fortalecer a questão da vida com o Senhor nas nossas casas, senão não adianta teologia boa, né? No sentido de que mesmo que a gente ensine bem, pregue bem, mas se nos lares todo mundo vive de todo jeito e faz como quer, como era no tempo de Juízes, não vai funcionar não. Eu só sei que a coisa funciona e vai para frente, porque a graça de Deus e a obra dele, e a igreja vai permanecer.
Mas se fosse humanamente falando, nós fracassaríamos muito fácil. Que a gente vem para a igreja, ouve, aprende, depois esquece, não relembra, não trabalha, não faz com os filhos nem com a esposa e vai seguindo. E aí quando a gente vê, a nossa vida espiritual está reduzida, só os momentos que a gente está aqui na igreja e lá fora a gente vive de todo jeito. Então, se você quer ver melhoras na sua casa, se você não quer seguir por esse mesmo caminho de um lar fracassado como vimos o de Mica, a resposta é: Deus tem que ser centralizado no lar. E o culto no lar, sem dúvida, é uma arma potente para que as famílias se fortaleçam cada vez mais no Senhor e não sigam esse destino trágico que muitas famílias da época dos juízes seguiram e muitas famílias também têm seguido. E o exemplo, a esperança, obviamente, é Cristo, que transforma os corações, a palavra é poderosa. Você não precisa ser um teólogo para fazer isso, até porque, em certa forma, todos nós somos. Basta sentar, ler as escrituras, anotar, estudar aquilo que tem sido pregado, ensinado, memorizar com a família, com a esposa, relembrar, reler, mastigar, e é assim que tem que ser o tempo todo para todos nós. E aí, com certeza virão frutos, porque eu sei que a palavra de Deus, ela é verdadeira, é eficaz e é poderosa para transformar vidas, lares e mudar o destino de famílias, nações e da igreja. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nesse sentido e nos faça aprender com os erros e nos fortalecermos no Senhor, porque sem Ele nós nada podemos fazer.